pregar o texto é esse. Glória a Deus, aleluia, que bom poder, né? Mais uma vez, neste lugar, trabalhar, viver e presenciar a graça de Deus em nossa vida, com a oportunidade que temos, né? De estar aqui, visto que Deus é bom e que a sua obra é infinitamente para a glória do seu nome na face da terra. Porque muitas são as conversações, muitas são os modos de pensar e agir, mas Deus tem permitido ainda a igreja dele permanecer ainda na face da terra. Então vamos adorar esse Deus. Êxodo capítulo 12, verso 1 diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês é o mês que vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, e fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, num macho de 1 ano, o qual tomareis todas as ovelhas ou das cabras, e guardarei até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na vega das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e com ervas amargas, e comerão, e não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, os seus pés e com as suas frisuras. Nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis e os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito eu farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Glória a Deus. Até o verso 14, do 1 ao 14. Senhor Deus Pai, nós pedimos ao Senhor, a Deus, a Tua graça em nossa vida neste lugar. E essa noite também, Senhor, ó Deus, como entendemos, Senhor, ó Deus, que é a noite que celebra a Páscoa do Senhor, pedimos, ó Pai amado, que a graça do Senhor se estenda sobre nós. Estejamos, ó Pai amado, neste lugar, repleto, ó Pai, da esperança de que o Senhor, através da Tua misericórdia e bondade, alcance aos nossos corações nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que bom mais poder refletir, né? Mais uma vez neste lugar, mas esse texto é apropriado para o dia de hoje. Hoje celebra-se a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor, ela foi uma instituição que surgiu lá no Egito para a comemoração e o conhecimento do povo de Israel acerca do propósito de Deus ali no Êxodo. E durante esse tempo, quando nós percebemos aqui, Deus estava trabalhando no meio do povo de Israel, dando uma ordem e dando assim um significado para tudo aquilo que Ele estava fazendo no meio do povo de Israel.
e ele institui então uma ordem bem clara, que o texto que nós lemos oferece a nós nessa noite, que o povo de Israel deveria então fazer uma festa comemorativa para a libertação da escravidão do povo de Israel naqueles dias. E Deus então coloca as maneiras, as formas, as medidas em que deveria ser feita essa festa. E essa festa tomou-se o nome de Páscoa naquele dia, visto que era oferecido então, ou melhor, sacrificado um cordeiro, um macho, e em perfeito estado, ele deveria ser sacrificado, mas também com o número de pessoas adequada que pudessem consumir a carne do animal. E naquele animal, durante aquela noite, não poderia sobrar nada, porque era um propósito de Deus. E o que me chama a atenção também, que diz ele, que deveriam comer com ervas amargas, para trazer uma lembrança ao povo, o tempo de escravidão que eles estavam vivendo ali. E deveriam ser feito também as pressas, que deveriam ser comido com pães ázimos ou com pães sem fermentos. A massa não poderia ter fermento, que era para dizer ao povo assim: nós comemos as pressas, nós comemos amargo para lembrar do sofrimento, mas o Senhor, através do seu cordeiro, agora nos dá a libertação. Então tinha todo um sentido, um significado e um propósito de Deus naqueles dias. Mas eu quero nessa noite também representar algumas mudanças, talvez, que vieram a acontecer ao longo da história, ao longo dos tempos. As mudanças em que houve, e às vezes nós também, assim, por causa de tudo isso, causam confusões nas nossas mentes acerca da Páscoa. A Páscoa, primeiro, ela era representada pelo Cordeiro, porque representava o preço da redenção ali, a libertação de Israel em forma de um sacrifício. Os pães ázimos também, como eu disse aqui, revelava a prensa, como se abandonaria a terra do Egito, a pressa como ele se abandonaria a terra do Egito. A farinha amassada sem fermento, ela era recebida ali, como forma de que saíram-se às pressas daquele lugar. As ervas amargas é como se fosse um alface do agreste, vamos dizer assim, recordava a opressão do Egito, a amargura do cativeiro, além também de dar o melhor sabor à carne do cordeiro. Servia de tempero, mas também servia para que eles lembrassem da amargura em que eles viviam. O sangue da expiação era um ritual da celebração da Páscoa. Deveriam tomar para si um cordeiro, no verso 3, onde nós lemos: a família deveria participar e comer todo o cordeiro. Caso a família fosse pequena, ela deveria juntar-se outra vizinha. O cordeiro deveria ser sem mácula, de 1 ano de idade, por exemplo, assim, principalmente que teria que ser o primogênito entre as ovelhas. Deveria ser assado inteiro e comido com pães ázimos e ervas amargas, diz o verso 8. Símbolo neotestamentário para isso. O cordeiro, então, no neotestamentário, simboliza Cristo, a libertação do pecado. Em Evangelho de João, capítulo 1, verso 36, João afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso já vinha, ou já nasceu ali, então, o significado do Cordeiro, de Deus que tira o pecado do mundo. Era sem defeito, disse o verso 5. Foi sacrificado, no entanto, os seus ossos não foram quebrados, também não poderia. Tudo isso tinha um significado, onde nós vamos conseguir entender a veracidade da Páscoa nos nossos dias. O sangue foi derramado para a expiação dos pecados e era o penhor da salvação. Todos os nossos irmãos no Egito, sendo visto que o sangue havia posto sobre os umbrais da sua porta, Deus disse assim: eu passarei por ela e não atingirei este lugar, mas os demais irão, então a minha ira vão descer sobre eles.
A proibição também do fermento baseava-se em um agente de composição e servia de símbolo corrupção moral e também doutrina falsa. O fermento era aquela coisa que levedava a massa, que queria Deus dizer ao povo: eu não quero nada artificial no meio de vocês. Eu não quero nada que signifique artificial no meio de vocês. Vocês serão verdadeiro. Vocês serão o meu povo. No meio de vocês não vai haver nada que possa, então, estar introduzindo no meio deste povo. Deus estava dizendo para eles de forma necessária. Então, o sangue ali, era a garantia do perdão. Sem derramamento de sangue, não havia remissão, conforme não há também no Novo Testamento. E Hebreus 22 vai dizer que não há remissão para os nossos pecados. Sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Eu quero dizer para você, nessa noite, Páscoa nos nossos dias e os seus símbolos em que nós presenciamos. Nós vivemos em tempos, querido, que a Páscoa, ela foi substituída, o cordeiro, o símbolo do cordeiro, por um coelho. O período o período em que foi substituído o coelho como símbolo, ele diz que o coelho foi substituído no lugar do cordeiro porque ele era um símbolo da fecundidade. Chegando até a produzir aproximadamente 110 filhotes por ano, apareceu-lhe ali por volta de 1915, na França, e a sua cor e sua rapidez contribuíram para o seu lugar na simbologia. Dizem mais que ele representa a morte e a ressurreição de Cristo pelo fato de que alguns que habitam em lugares frios e nevados hibernam e só saem da caverna quando chega a primavera. Sabemos que não podemos aceitar tamanha aberração, pois em toda a Bíblia encontramos o cordeiro e não o coelho como símbolo de Cristo. Outra coisa que nos chama atenção também é o ovo. O ovo significa o começo da origem de tudo. Quando incubado, dele sai a vida, porque nele está contido a vida. Né? Em Cristo não está contido a vida. Ele é a própria vida. Então há uma diferença, uma simbologia entre isso aí. Está presente na mitologia antiga também, nas religiões do Oriente, nas tradições populares e numa grande parte da cristandade. Na Idade Média, os europeus adotaram o costume chinês de enfeitar o ovo. E em 1928 surgiram os ovos de chocolate que introduziram em larga escala por todo lado. No século XVIII, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como o símbolo da ressurreição de Cristo. O peixe também é o símbolo do cristianismo. Dizem que no passado, quando os cristãos se reuniam, fazia desenho de peixe na Semana Santa, e por isso não comem carne por causa do corpo de Cristo, e substituíram a carne por peixe. Mas na Páscoa judaica, entre tudo que nós vemos e lemos nessa noite, nós percebemos que a ordem era comer o cordeiro, comer carne. Esses símbolos modernos são uma mistura de mitologia pagã com a simbologia cristã paganista. Isso nós vemos em tudo isso quando nós olhamos para o conteúdo da Páscoa, a origem da Páscoa. Para os evangélicos, a Páscoa tem apenas um valor histórico e figurativo. O que tem sentido e valor para nós é a ceia do Senhor.
Pois Jesus, quando comeu a última Páscoa com os seus apóstolos antes do sofrimento, deu um caráter todo especial ao acontecimento. Quando nós lemos Lucas 22, no verso 15, e ele estava instituindo a ceia para que nós, os cristãos, substituíssem a Páscoa. A Páscoa bíblica, portanto, consumou-se em Cristo, que instituiu como um novo memorial a sua ceia, no qual o crente comemora a morte do Senhor até que Ele venha. E não há no Novo Testamento mais lugar para a Páscoa ou uma outra festividade mosaica, aos quais foram abolidas na cruz juntamente com as outras ordenanças, como sombra das coisas futuras espirituais pertencentes à dispensação da graça. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Há muita mitologia entre os tempos em que vivemos acerca da Páscoa, porque a substituição dos elementos não faz sentido. Mas então quer dizer que eu não posso usar o ovo da Páscoa, um ovo de chocolate em símbolo da Páscoa, não sei o quê, um coelho como símbolo da Páscoa. Não tem nada a ver com isso. O problema é que o sentido verdadeiro da Páscoa é Jesus. Ele é o Cordeiro. Eu aprendo aqui que nós, como cristãos, nós devemos olhar para o Pai e entregando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E quando nós vemos isso e pensamos sobre isso, nós temos uma reflexão além de todas as coisas. Vamos pensar o seguinte: se a Páscoa instituída por Deus, determinada por Deus, ainda no tempo de Moisés e Arão, que ordenou a congregação que fizesse tudo aquilo, tivesse sido observada pelo seu povo, tivesse sido vivida pelo povo, não era preciso jamais Deus enviar o seu próprio Filho a morrer como um cordeiro puro, limpo e verdadeiro para a expiação dos nossos pecados. Porque o pecado estava lá, porque estava tudo que existe nos nossos dias existia lá, mas o povo teve a oportunidade de presenciar Deus agindo no meio deles, numa forma diferente. Mas isso não foi suficiente. E por não ser suficiente, Deus então manda Jesus, o seu Filho, para ser o Cordeiro verdadeiro morto, para a expiação dos nossos pecados. Mais uma vez, o plano de Deus continua ainda a ser executado na face da terra, através do seu Filho Jesus, para a obra redentora das nossas vidas. Isso me chama a atenção, meu querido, porque se nós observar isso, nós vamos ver que nós estamos vivendo em tempo em que ainda o misticismo, ainda a falta de crença, ou talvez até de entendimento do propósito de Deus, ainda é muito grande no meio da população e da nação, porque ainda não compreenderam que Deus, desde a antiguidade, Ele tem tentado de forma sobrenatural, de forma usando maneiras para fazer com que o homem entenda que o seu propósito é de redenção na vida das pessoas, mas o homem tem jogado isso para usando, misturando as coisas, propagando aquilo que não provém de Deus, que não é verdadeiro, que não está na sua palavra, para substituir o plano, ou melhor, até para confundir o plano de Deus. Visto isso, quando nós olhamos para Jesus hoje, nos nossos dias, nós entendemos que a Páscoa verdadeira nasceu porque na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, deu graça, Deus partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. E essa ordem ficou. O apóstolo Paulo, ele nos adverte a sua carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 e 3, que não envolvemos com tais tradições, mas nós que provamos do novo nascimento, que tornou-se real com o sacrifício do Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, recordemo-nos do Calvário, constantemente
independentemente de uma data fixa no calendário anual, temos em nós esse Cristo ressurreto. Aleluia! Glória a Deus por isso. Uma outra coisa que me chama a atenção, ainda no capítulo 12 de Êxodo, lá no verso 42, diz assim: assim como o Senhor passou na vigília daquela noite para tirar do Egito os israelitas, este também deve passar em vigília essa noite para honrar ao Senhor por toda a sua geração. O 43 disse assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão: estes são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro pode comê-lo. O escravo comprado pode comer na Páscoa depois de circuncidado. Isso me chama a atenção o seguinte: se nós hoje em nossos tempos, e me faz também entender que em nossos tempos nós participamos da ceia do Senhor, há um critério para isso? Sim ou não? Há um critério para isso. Naquele tempo só poderia comer da Páscoa do Senhor se fosse um escravo comprado depois de ser circuncidado. Hoje não há circuncisão, mas há também o batismo nas águas, a confissão de fé, que substituiu esse tempo. E ninguém hoje participa da Páscoa verdadeira do Senhor, que é a ceia do Senhor, sem antes passar por esse processo. Precisamos aceitar, precisamos fazer a nossa confissão de fé, precisamos reconhecer Jesus, precisamos ser batizados nas águas, então aí começamos a fazer parte. Isso se cumpre as Escrituras. No verso 45 diz: mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês, 46, vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum o osso dele. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Todos que eram da parte de Deus teriam que celebrar a Páscoa. E eu estou pegando aqui, fazendo um panorama entre lá o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que hoje nós podemos deixar isso aqui e viver aquilo que Cristo fez por nós. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Está vivo e reina para todo sempre. Nós estamos neste lugar, não porque somos bons, é porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado. A bondade de Deus através do seu Filho Jesus tem nos alcançado. E nós estamos gratos por isso. E nós vivemos porque Cristo vive. Nós estamos passando por momentos tão difíceis. Quando nós olhamos para a população, a nação, olhamos para o mundo, as pessoas, há um temor e tremor no meio das pessoas, mas ainda não se treme e se teme muito diante do poder de Deus, porque as pessoas esquecem. As coisas estão acontecendo de uma forma estrondosa, assustadora, estão confundindo mente de pessoas, estão trazendo resultados ruins na vida das pessoas, mas as pessoas ainda, muito poucos, conhecem, têm percebido o agir de Deus. Deus está trabalhando em nossos dias. Se há aqui, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo difícil, não é ainda o tempo de olharmos como se tudo tivesse acabado. Jesus ainda está trabalhando por cada um de nós. Precisamos olhar com os olhares atentos a tudo isso e viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero deixar simplesmente essa reflexão para nós essa noite. A Páscoa para os nossos dias, como cristão evangélico, é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Precisamos fazer parte do corpo de Cristo, para sermos coparticipantes dessa Páscoa do Senhor Jesus. Aleluia e glória a Deus por isso. E nós vamos fazer isso nessa noite. E nós estamos aqui porque, como diz o texto, Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira
o pecado do mundo. Glória a Deus por isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração primeiramente, depois eu vou dar continuidade aqui. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Aleluia. Santo Deus e eterno Pai, e a Tua bondade, Senhor, ó Deus, é sobre nós. Nós temos certeza disso. E que a oportunidade também, Senhor, ó Deus, de poder contemplar, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, ó Deus, todos os planos do Senhor, tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, mesmo que quando olhamos para o conteúdo histórico, percebemos, Senhor, ó Deus, que muitas pessoas têm tentado, às vezes, até mistiçar, Senhor, ó Deus, todos os seus propósitos e os teus planos. Mas nós estamos aqui. Louvado seja, Senhor, ó Deus, o teu nome. Ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho amado. Ó Deus, para a expiação dos nossos pecados. Pedimos, ó Pai, que a graça redentora do Senhor nos alcance. Livre-nos, ó Pai, de todas as indulgências do mal e de perigos também. Essa é a nossa oração, Senhor, a partir de então. Toque ao coração, Senhor, de cada um que está aqui, através do Teu Espírito Santo, para, Senhor, entender e compreender as vontades do Senhor, vivida nesses tempos que estamos, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar-se.